Fala turma, tudo bem? Vou criar uma API em Go. Vou criar um endpoint. Esse endpoint ele vai fazer uma chamada para uma API externa. Vou criar o teste unitário básico. Depois vou adicionar a injeção de dependência e depois eu vou criar um teste usando mocks, porque a gente não quer fazer teste unitário que tenha chamada externa para outras APIs e banco de dados, etc. Então, nesse exemplo aqui, eu quero criar essa chamada HTTP, que é externa, que quero que um mock responda essa chamada. E para isso a gente vai criar um mock em Golang. Então é isso, vamos lá. A API que eu vou usar é esse carinha aqui. E só para ficar claro que a gente vai fazer, a gente vai chamar essa API externa. Cada vez que a gente chama ela, ele retorna um dado diferente. Então, aqui no first, pode ver que tem dois nomes diferentes. Um, então vamos lá, o que a gente vai fazer aqui? Fazer tudo desde o começo, bem didático, passo a passo. Acabei de criar um módulo e aqui a gente vai criar o nosso arquivo principal. Nosso arquivo principal ele tem um package. O package ele vem com a função main. E nessa função main a gente vai definir algumas coisas. A gente vai ouvir um serviço HTTP na porta 7000. A gente não está usando nenhum roteador, nenhum handler, então aqui a gente passa nada para esta função. Aqui a gente vai adicionar o Panic. O Panic ele toma conta de stream aberto, de arquivo aberto, conexão aberta, contexto aberto. Ele vai tentar finalizar isso tudo antes de sair do nosso programa. Uma coisa legal de fazer é informar o nosso linha de comando que está acontecendo. Então aqui eu gosto de fazer uma coisa tipo isso aqui, listening, só para dizer que tem algo ouvindo e tem algo funcionando, não somente uma tela preta sem nenhum tipo de informação. O que a gente vai fazer agora é definir os endpoints que a gente quer trabalhar. É, esse primeiro caminho aqui, a nossa raiz do projeto. E aqui a gente vai definir o que deve acontecer quando esse caminho for chamado. A gente vai criar um novo diretório chamado API e vai criar um arquivo chamado user.go. E aqui, pacote novamente, agora o nosso pacote é o pacote API. A gente vai criar uma função, a função vai chamar getRandomUser. E aqui uma coisa interessante, a gente começar a entender o que acontece. Esse handle function ele espera duas coisas. Uma coisa é uma string, primeiro argumento, o segundo é o handler. No handler ele espera uma função que tem essa assinatura. Então a gente vai seguir isso: response writer e um ponteiro para request. Vamos lá. Response writer e aqui um ponteiro de request. Aqui a gente vai responder alguma coisa, vamos fazer uma coisa bem básica só para testar, dizer um hello, alguma coisa assim. E agora aqui na nossa definição do endpoint, a gente pode dizer que quando esse endpoint for chamado, ele deve responder com essa função aqui. Agora o que a gente pode fazer é o seguinte, podemos vir aqui, go run main.go. Tá ouvindo? Fazer uma coisinha mais aqui para resolver esse probleminha que ele fica mostrando aquela mensagem. Basicamente, a gente está especificando o que deve ficar aberto e não deixar tudo aberto. Dessa forma, o Mac OS não reclama. Ok, então a gente faltou chamar o endpoint. Vamos fazer isto. Deixa eu separar isso aqui horizontal, vertical, e a gente vai fazer o seguinte: CURL, e aí vamos chamar aquele caminho lá. Localhost. Então, chegou, legal. Chamou hello, fechou, cancelou aqui. Vamos fazer o que a gente precisa aqui. Vamos apagar isso aqui, não é mais necessário. A gente quer fazer a chamada àquele serviço que ele está aqui. Então, vamos puxar esse endereço para cá. Já vou colocar ele no URL. API
URL, é um string, e aqui fechou. Agora a gente vai usar HTTP new request e vai chegar methods get, e aí ele espera essa função new request espera alguns parâmetros. Um deles é o verbo que a gente vai usar, o segundo é o que a gente quer chamar, e o terceiro é se a gente tem alguma informação para passar pelo body. Request e erro é o que ele retorna. Se tiver algum tipo de erro, ele somente informa. O que está faltando aqui? Eu preciso de um cliente HTTP para fazer essa chamada, e quem faz essa chamada é a função do. A função do ela vai me retornar response e erro. Então eu posso passar o request e vou esperar um response e um erro. Se tiver erro, então ele vai chamar essa funçãozinha aqui. E agora sobre esse response. Eu quero que quando o cliente chame, ele receba essa informação de volta. Então eu posso fazer da seguinte forma: a informação que eu vou receber fica no data. Se tiver algum erro, vai para o erro. Eu vou chamar o IOU2Reader. Esse res.body ele me responde com um reader. E esse reader precisa ser transformado em byte para que a gente possa ler ele. Então é isso que o readout está fazendo. Ele está retornando uma read byte e um erro. Então data é uma read byte. O que eu vou fazer aqui? Eu quero escrever um HTTP code que eu quero de volta. Eu quero chamar 200. E aqui eu quero chamar o write, que vai me retornar para quem chamou a informação. É o response da requisição. Agora, o que a gente vai fazer? Iniciar o serviço. Serviço rodando. E agora aqui a gente vai chamar novamente, vai ver o que aconteceu. Legal, tá fazendo o que a gente precisa. Force name, tá aquele nome ali. Agora esse outro force aqui tá com outro nome. Então quer dizer que tá rodando. Vamos cancelar isso aqui e vamos fazer o teste unitário. User test.go, package API, função teste, get random user. Essa assinatura aqui é padrão, é a forma que a gente cria teste unitário em Go. O que a gente vai fazer? HTTP test, new request. E aqui a gente vai seguir mais ou menos o que a gente tem nessa requisição aqui. Ela vai ser bem parecida. Vai passar o verbo, a URL e se tem alguma coisa para passar de informação de parâmetro. HTTP method get. Lembrando que isso aqui é um teste. E aqui a gente vai bater nesse endpoint aqui, que é o nosso endpoint interno. Não tenho nada para mandar. Esse cara aqui também vai retornar alguma coisa. Ele vai retornar um request, certo? Somente o request nesse caso. Request. E daí eu vou fazer isso um pouquinho diferente. O R. Eu vou explicar por quê. E aqui meu W vai ser um HTTP test new recorder. Esse new recorder é o seguinte. New Recorder ele é uma implementação do Response Writer. Então é por isso que eu posso retornar isso aqui como um writer e utilizá-lo ele logo abaixo. Get random user. E o get random user ele espera um response writer e um request. Então o primeiro response writer é esse cara aqui, porque o new recorder retorna alguma coisa que implementa a interface do response writer. Vou falar um pouco mais sobre isso mais à frente. E aqui a gente tem o request, que é outro segundo parâmetro que o getRandom espera. Agora a gente quer pegar o resultado disso. Então, dentro do got, a gente vai pegar o w.result e aqui a gente vai fazer a verificação. Se essas informações do que eu espero e do que eu recebi são diferentes, mostra uma mensagem de erro. Então a gente vai usar reflect equal para a gente fazer a comparação desses dois campos. O que eu gostaria de receber, que é o meu wanted, eu gostaria de receber um HTTP status 200. E o que eu recebi tem um status code e eu não sei ainda. Na verdade eu sei, mas eu preciso esperar o teste retornar para ver exatamente o que retorna.
Aqui a gente está declarando explicitamente que a gente quer o retorno do 200 e aqui a gente está verificando o retorno se ele é 200. Então isso vai ser 200. Se tiver algum tipo de erro, vamos fazer o seguinte. Eu gostaria de ter esse cara aqui e eu recebi esse cara aqui. Vou trocar aqui porque não é string que eu vou receber, esse é um inteiro. E daí vai ser o que eu recebi, o HTTP status ok, e o que eu recebi de volta é o status ok, status code também. Agora eu posso já rodar meu teste unitário. Eu vou entrar na pastinha do onde está o teste que eu quero rodar, Google Test, "-v", modo verboso, e aí eu vou dizer, ó, pega e testa tudo que está aqui dentro. Ó, meu teste passou, porque o que eu estou recebendo é um status code 200 e que eu espero que venha também status code 200. Só para a gente ver isso falhando, vamos executar isso assim. Então, agora ele falhou por causa dessa condição que não foi atendida. Agora vai estar certo. Então, esqueci de algumas coisas aqui. Response body. Eu estou usando o response body aqui e eu esqueci de fechar ele. Aqui neste momento eu estou abrindo, então eu vou fazer o seguinte: for res.body.close. Rapidamente, porque isso é importante. Se esse response.body.close não for fechado, a conexão vai continuar aberta e não é uma coisa legal de fazer, porque é como se a gente tivesse aberto alguma coisa e não tivesse fechado. Então, como a gente está trabalhando com o response body, a gente abriu ele, a gente deve fechar ele também. E o defer, ele funciona da seguinte forma: depois que tudo isso for executado, no final, antes de sair a função, o defer vai ser chamado e vai fechar o nosso response body. Então, por enquanto é isso. Então, revisando rapidinho, a gente tem a função principal. A função principal chama o getRandomUser e o nosso endpoint é esse carinha aqui. Ele chama essa função, essa API externa, retorna o valor de volta para quem chamou, que é o cliente. Aqui a gente tem um teste unitário. E agora o que é importante aqui é o seguinte: quando a gente roda o teste unitário, a gente tem um problema, porque esse teste unitário ele está chamando uma função externa, uma API externa, que é essa API aqui. E a gente não quer que isso aconteça. Vou fazer um teste rápido aqui para que você veja que toda vez que eu estou rodando o teste unitário, ele está fazendo essa chamada externa da API. Tá vendo? Toda vez que ela é chamada, ele chama essa API. Isso não é legal, porque não é exatamente o teste unitário, né? O teste unitário ele deve somente testar o nosso código, não nada externo. E tem um approach para resolver isso, uma forma de resolver isso, que é com injeção de dependência e criando alguns mocks. E é isso que a gente vai fazer nos próximos vídeos.